Dale, pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas também nas outras redes sociais, que isso ajuda muito no meu crescimento. Esse vídeo é patrocinado pela Betano, como você sabe, é minha casa de apostas, então vai no link que tá aqui na descrição do meu vídeo e se cadastre na Betano. A partir do primeiro depósito, você ganha até R$ 500 em bônus aí para fazer apostas esportivas, cassino, entre outros. Então dá uma conferida no link aqui na descrição. Venho falar um pouco sobre esse empate do Inter em 0 a 0 com o Goiás, lá no Serrinha, né? Um bom estádio, um bom gramado, até impressionante para um estado onde que é muito quente. E o time do Goiás tem um gramado muito bom, um dos melhores do Brasil. Um gramado onde que dá para fazer a bola rolar bem, mas que os dois times hoje foram o que menos fizeram, né? Jogo truncado, jogo chato, time do Inter muito burocrático, muito lento, muito preguiçoso também. Eu sei que teve um jogo no meio da semana contra o Bolívar, mas o time do Inter poderia fazer um esforço a mais, ainda mais que na reta final do segundo tempo ficou praticamente com um jogador a mais em campo. Então, o time do Inter poderia ter feito alguma coisa a mais, poderia ter jogado melhor, mas em muitos lances eu achei o time do Inter um pouco preguiçoso. O time do Inter não corre, o time do Inter não tenta fazer jogada, não vai pra cima, não, parecia que não queria fazer esforço, sabe? Era só toque-toque, tentar ver se sobrava uma bola, se não ganhasse tava bom, se ganhasse tava bom, se tivesse empate tava bom. E o Inter foi lá pra empatar. E o Kudê na beira do campo se esgoelando, né? Se esgoelando, gritando pro time do Inter ir pra cima, pro time do Inter atacar, pro time do Inter fazer, e os caras nem aí, estavam pelo empate mesmo, tava bom, numa preguiça braba. As únicas coisas boas que teve no jogo de hoje foi a confirmação de alguns jogadores, né? Por exemplo, o Hugo Malo, pô, por mais que esteja jogando na zaga e que seja um bom lateral, pô, jogou muito bem hoje, salvou o Inter, jogou muita bola mesmo. Mercado jogando bem novamente, ainda bem. Por mais que o time do Goiás seja um time alto, o Inter não sofreu por cima, por incrível que pareça. Conseguiram corrigir esse posicionamento, conseguiram corrigir algumas coisas. E o Hugo Malo, por mais que ele não tenha altura, ele tem muita impulsão, então isso ajuda muito. E o mercado também, e toda a experiência. O time do Inter sofreu um pouco ali com o Maguinho na lateral esquerda ali com o René, então por isso que o René também não subiu muito e assim não teve tanta parceria pro Wanderson chegar no ataque e muitas vezes eles chegavam com três zagueiros ali, com dois zagueiros e um lateral para marcar o Wanderson, então ficou um jogador muito solitário e muito difícil para fazer jogadas ali pelo esse lado esquerdo do time do Inter. O time do Inter tentou jogar um pouco pelo centro, algumas jogadas foram bem executadas ali pelo Ener Valencia, que inclusive não deveria ter saído, era um dos melhores em campo pelo Inter, tentava jogadas, sofria faltas, sofreu um pênalti que o juiz ladrão, desgraçado, não deu, né? O time do Inter deveria ir para o Rio de Janeiro tentar falar sei lá, eu não sei quem é o novo diretor de arbitragem da CBF, falar com o Noveleto, né, que é o vice-presidente e também era um conselheiro do time do Inter, falar com ele para ver o que pode fazer, porque não é possível o Inter ser roubado nos últimos 5 jogos. Em sequência, não darem pênalti, jogadores que o adversário não tem expulsos, faltas que o VAR não vê, entre outras coisas, bolas que saem e o VAR não vê e acaba, né, validando, entre vários erros aí grosseiros que vêm sendo cometidos contra o Inter. Então, isso o Inter tem que ver. O time do Inter não pode ficar também refém da CBF ou ficar quieto fazendo notinha em internet, sabe? O Inter tem que ir lá, vai no Rio de Janeiro e conversa com os caras, porque isso não pode acontecer. Pelo menos para proibir alguns árbitros de apitarem, pelo menos no Beira-Rio, ou apitarem jogos do Inter, já que eles são mal intencionados. Que nem esse árbitro que apitou hoje, que várias faltas ele não deu, várias faltas que ele reverteu, bolas que eram pro Inter ele dava pro Goiás, um pênalti que ele não deu. Então o Inter tem que ver essa situação aí também, para não ficar o Inter sempre sendo prejudicado. No Inter não tem nenhuma coisa pró-Inter, é sempre contra. Sempre contra. O Inter não ganha um pênalti, sendo que, assim, ó, nos últimos 5 jogos teve pelo menos uns 3 pênaltis pro Inter, assim, ó, claros, que foram dados em vários outros jogos. Só no jogo do Inter que não dão. E pro Inter, né? Porque se fosse pro adversário, eles dariam. Então o Inter tem que ver isso aí também lá na CBF. De resto, foi uma preguiça braba, né? O Depena, pô, eu quero muito que eu quero muito que o Pedro Henrique, eu quero muito
que alguns desses jogadores, até mesmo o Luiz Adriano, se recupere, porque a gente precisa desses jogadores, a gente precisa ter um elenco cada vez mais forte, até mesmo para que a gente precise, no momento do jogo lá no Rio de Janeiro, contra o Fluminense, ou outros momentos até mesmo do Brasileirão, ou até mesmo se o Inter passar para a final da Libertadores, jogando no Maracanã contra quem quer que seja, contra o Boca Juniors, Palmeiras e etc., o Inter tenha mais opções no banco. E essas opções, ultimamente, que a gente tinha tanta esperança que eles fossem dar resultado esse ano, inclusive muitos desses eram titulares e a gente até mesmo brigava para que eles, né, que o Inter, né, visse a posição deles, que eles não poderiam ser reserva. Hoje em dia estão muito abaixo, que é o caso do Depena, caso do Pedro Henrique e caso do Luiz Adriano. Tem outros aí também que estão abaixo, mas esses principalmente o Depena e o Pedro Henrique, esses caras perderam o futebol. Pedro Henrique deve ser o jogador com mais impedimentos do Campeonato Brasileiro e olha que ele é reserva, ele não é nem titular do time do Inter. Então isso também atrapalha muito. O time do Inter precisa ter mais elenco, o time do Inter precisa ter mais opções dentro do elenco, até mesmo para que, se daqui a pouco mais a gente não puder contar com o Wanderson, quiser ter uma opção a mais de ataque, ou se a gente quiser ter uma opção a mais de meio campo, a gente tenha opções mais qualificadas. Se esses dois voltassem a jogar 80% do que eles jogaram na temporada passada, o time do Inter já teria jogadores assim, ó, muito bons no banco de reserva. Muito bons mesmo. Assim, jogadores que seriam muito úteis, mas de momento eles não estão sendo nada úteis pro time do Inter, eles estão só atrapalhando. E isso me preocupa bastante. Isso preocupa muito o torcedor colorado, que a gente tinha muita esperança nesses jogadores. Até para ser uma escapada, como o Pedro Henrique é um jogador de explosão e velocidade, mas não tá conseguindo fazer nada. O Depena, jogador de passes longos, jogador criador de jogadas, que dava bons cruzamentos, inclusive deu muitas assistências na temporada passada e boas assistências. Jogador inteligente que fazia um bom mapeamento de campo e hoje não consegue fazer nada. Então esse tipo de jogador que a gente está precisando, e a gente tem esse jogador no elenco, mas eles não estão se ajudando. Mas eu espero que durante esse mês aí, já que eles vão ter mais oportunidades, já que alguns jogadores vão ir para suas seleções, como o Rocher, como o Arangues, o próprio Maurício, o Vitão até não vai, mas está machucado, entre outros aí, tem, se não me engano, 6, e agora até esqueci quem são os outros, o Ener Valencia, né? Esses caras vão ter mais oportunidade para mostrar o seu futebol. E eu espero que eles consigam voltar a jogar aquele futebol que a gente tanto gostava de ver na temporada passada, para que a gente tenha mais armas contra o Fluminense, que é um grande time, que é um bom time. Mas como eu disse, não é o Manchester City, né? Não vamos também dimensionar os caras como um super time. O time do Inter foi mal na partida de hoje, mas a gente sabe que o foco é muito na Libertadores. Então, né, mas eu espero que esses caras consigam se recuperar no Brasileirão para conseguir ter qualidade na Libertadores, até para ter mais confiança, né? E com isso a gente conseguir ter mais armas aí para enfrentar o Fluminense. Alguns jogadores aí, como eu disse para vocês já, Hugo Malo bem pra caralho, Mercado bem pra caralho, Bruno Henrique entrou decente, por mais que tenha perdido uma bola ou outra, mas entrou bem de novo. É um bom jogador. Arangues foi mal na partida de hoje, mas de resto foi uma preguiça. Jogo burocrático, jogo ruim, que não teve muita inspiração de nenhum dos dois lados. Só o Ener Valencia parecia que queria jogar mais, atacar mais. De resto, foi bem abaixo do que a gente pode render e do que esses jogadores já renderam em outras horas, né? Então esse é meu vídeo, deixe seu like, ative o sininho, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou da partida. E também se cadastre na Betano com o link que está aqui na descrição do meu vídeo, que isso ajuda aqui no meu canal. Até mais!